Voltamos aqui ao vivo com o seu programa Rafael Abud pela TV Orkut, um oferecimento de Oficina Paulista, Quadros e Molduras. Oficina Paulista fica ali na rua Alfredo Pujol, especializada em quadros e molduras, rua Alfredo Pujol, 326, em Santana. Você pode ligar lá, falar para a Lígia, que é a diretora, que você viu no programa Rafael Abud. O telefone de lá é 2979-5882. Oficina Paulista de Artes e Molduras. Olha que quadro bonito. É ao mesmo tempo um porta-retrato e um quadro de parede. Também patrocina nosso programa a Brasil Criarte, que produz artesanalmente, através das mãos da artista plástica Ana Maria Ávila, estatuetas para bolos de casamento, para festas de bodas de 50 anos de casado, para noivados, para formaturas, para 15 anos. E também, se você tiver interesse em ser um representante ou tiver interesse em adquirir, é só ligar para ela no 11 2232 4849 ou entrar no site www.brasilcriartecontemudo.com.br. E nós temos aqui a honra de receber um especialista em Itália, o Virgínio Manteço Neto. Ele é historiador, pesquisador e genealogista. Ele descobre tudo sobre as árvores genealógicas de todos os nomes e sobrenomes de família. Boa tarde, Virgínio, um prazer estar com você. É uma satisfação estar com você. Eu tive o privilégio de assistir uma palestra sua e realmente eu fiquei fascinado e me deu vontade de saber mais. Eu falei, não, vamos lá no programa, você conta para todo mundo um pouco do que você sabe, aproveitar que realmente nós temos essa oportunidade. Então, o espaço está aí aberto para você. Conta para nós quando surgiu a vontade de desenvolver tudo isso e ser assim, tão focado na raiz da procedência italiana no Brasil. Eu já vou falar nisso, mas eu gostaria de lembrar que é muito apropriada essa ambientação nossa, né? Porque nós vamos falar muito de família, né? Muito da questão da história da família, da preservação, do conhecimento. Você quer preservação maior do que essa? Essa peça então, aqui foi exatamente, não podia 50, ser uma decoração melhor, 50 anos de casado. Olha aqui, ele é pescador mentiroso, só pesca peixe grande, né? Ela professora, e então, para celebrar os 50 anos de casado, eles encomendaram esta peça, que foi o enfeite de bolo. Exatamente como ele é a semelhança dele, e ela é a semelhança da noiva. Fazer 50 perfeito, anos de casado, então. Aliás, hoje em dia é uma raridade, né? É um exemplo de família. E nós vamos tocar nessa questão, né, da influência que essa atividade pode ter, inclusive na fixação desses valores e tal. Eu acho que também é muito apropriado estarmos aqui às vésperas do Natal, né? Também. O curioso é que na festa padrão, de 50 anos, nós fizemos uma entrevista pela TV Orkut, tanto para ele como para ela. Eu perguntei só uma coisa, falei, olha, com 50 anos de casado, quando o telefone toca na sua casa, já dá para saber quem é e o que quer? A mulher deu risada e falou, dá, precisamente, exatamente. Sabe tudo. Exatamente, né? A convivência. Mas estamos aí, o espaço está aberto, conta aí a história para nós. Obrigado. Eu vou começar pela minha história, depois vamos estender essas possibilidades para qualquer pessoa, basicamente para qualquer pessoa que queira fazer, né? Eu comecei essa pesquisa em 1984, de maneira meio indireta, assim. Nessa época começou a tornar conhecida aqui no Brasil, essa possibilidade de tirar o passaporte italiano. Como nós não sabíamos nada da história da nossa família, como na verdade é o que acontece com quase todo mundo, né? Nós começamos a busca dos nossos antepassados italianos. Um primeiro momento foi muito difícil, depois eu comecei a me dedicar, daí eu fui descobrindo origens, fui descobrindo nomes, fui descobrindo algumas gerações. Conseguimos a cidadania italiana já há muitos anos, mas isso me pegou um vírus, como eu costumo dizer, o vírus positivo, né? Altamente positivo. Com isso eu reconstruí muita coisa da minha família, tanto do lado paterno quanto do lado materno. Acabei decidindo por voltar à universidade, cursei o curso de História integral na USP, me formei, de lá para cá tenho trabalhado muito, porque eu acho que isso é uma coisa importante hoje em dia, é uma coisa necessária para a nossa sociedade, isso aí. Essa valorização do passado, e enfim, toda essa história. Particularmente, no meu caso, eu tenho
antepassados italianos, do lado paterno e materno, mas isso também se aplica se você tiver antepassados luso-brasileiros de longa data, se você tiver antepassados japoneses, antepassados de origem escrava, como aliás, foi tão comum no Brasil. É uma maravilha de exemplo o trabalho que você fez, porque existem outras raízes de outras procedências, como, por exemplo, os espanhóis, os árabes, os japoneses. Não é? E já existe um volume razoável, Rafael, de informação, em primeiro lugar em livros, né? Tradicionalmente sempre houve alguma coisa, na internet cada vez mais, com a ressalva, como todos nós sabemos, de que a internet aceita qualquer coisa, então precisa ser crítico, precisa ser crítico na hora de consultar a internet, mas cada vez mais a própria internet possibilita acesso à documentação, a informações nos próprios países de origem. Então, é uma via aberta, né? Enquanto nós conversamos, a Itália aparece ao fundo lá, né? Exatamente. Ali as cores, nesse caso do nosso mapa, aí representam as 20 regiões em que a Itália atual está dividida, né? Você, quando então fez o curso de História, você descobriu que não havia uma iniciativa desse nível referente à imigração italiana no Brasil e empreendeu nessa área. Existiam já alguns livros, né? Existiam alguns livros clássicos da década de 50 e depois da década de 80 que tratavam da imigração italiana, mas ainda não era uma coisa popular, né? A partir da década de 90, final de 80 para 90, começou a surgir um trabalho muito grande sobre imigração. Agora, a proposta que eu fiz foi um pouco diferente, né? Eu não segui carreira universitária, eu fui por esse lado de fazer cursos, fazer palestras, trabalhar com associações, com a divulgação do conceito de que as pessoas podem, e no meu entender devem, né, ajudam-se muito e ajudam a sociedade bastante, se fizerem essas pesquisas, né? Em boa parte elas podem ser feitas individualmente. Às vezes o caso é bastante complicado, existe a presença de um profissional, mas muitas vezes ela pode ser feita individualmente. Isso que eu acho que é uma parte muito bonita, né? A raiz histórica, por exemplo, em São Paulo, é igual nas outras regiões do país? Ela está distribuída, está concentrada? Como é que está... pelo seu estudo, o que isso revela? Em termos, por exemplo, dos italianos, existe uma concentração bem maior de italianos no estado de São Paulo. Mais ou menos a metade da imigração da população de São Paulo tem algum tipo de origem italiana, com ou sem o sobrenome, né? Mais ou menos a mesma proporção se aplica à cidade de São Paulo, a área metropolitana, que se estima ter ao redor de 18, 19 milhões de pessoas. Mais ou menos metade tem algum sangue de italiano. Daqui para o sul, né, indo por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande, também a presença é forte, sul de Minas também. Então, historicamente, essa foi a área de maior concentração a partir do final do século XIX. Mas depois, principalmente na década de 1960 e 70, que houve essa grande movimentação no Brasil pela abertura de novas fronteiras, em primeiro lugar em Mato Grosso, depois subindo até a Amazônia e tudo. Na verdade, você vai ver a presença dos italianos hoje no Brasil inteiro, né? E como a das outras etnias também, né? Cada uma vai ter suas peculiaridades, mas o Brasil é um país feito essencialmente de uma base portuguesa, né? Com um aporte importante africano e mais adiante com um aporte europeu a partir principalmente do quarto quartel nos últimos 30 anos, 25, 30 anos do século XIX, né? Quais as essências da cultura italiana a nível de valores, família, empreendimentos que ficaram de raiz para nós? A Itália, ela não pode ser considerada um país homogêneo, né? Por razões históricas, ela tem peculiaridades regionais bastante marcadas até hoje. Se reflete na língua, se reflete numa série de outras características também. Mas existe uma base que, como você disse, que ficou conosco bastante forte, né? É a questão da questão do familismo, né? Dessa hábito da junção da família, né? O famoso macarrão de domingo, etc. Existe também uma força bastante significativa desse empreendedorismo, dessa garra de trabalhar, que sem dúvida
primeiro lugar, trouxe os imigrantes para cá, né, na procura de uma oportunidade de trabalho e de melhor vida, e que continua até hoje, né? Se nós fizermos um exame, por exemplo, da quantidade de empresas brasileiras, mas de origem de descendentes de italianos, nós vamos ver que é muito forte, né? Claro, repito, isso também se aplica a outras etnias, claro, né? Claro. É uma coisa que no mundo inteiro se nota. O imigrante parece que aquele exatamente que se dispunha a arrancar-se, vamos dizer assim, do seu país de origem, da sua cidadezinha de origem, era uma pessoa que tinha já uma garra muito especial, né? Então isso seguramente nos trouxe. Só de passagem, você falou do empreendedorismo e tal, tem um número que é muito interessante, que é inclusive divulgado por uma revista italiana. Você sabe quantas pizzas se vende só na cidade de São Paulo, na área metropolitana, por mês? Não tenho a menor ideia. Fala alguns milhões aí, que é pouco. Há estatísticas, de acordo com a associação profissional, que se vende em São Paulo, área metropolitana, 34 milhões de pizzas por mês. E quantas pizzarias? Agora me pegou, não sei porque tem muito delivery. Mas isso é um número interessante, se nós imaginarmos que a população da Itália hoje é 60 milhões de pessoas. Nossa. Quer dizer, basicamente, 2 dias daria para dar uma pizza por cada italiano. Só nessa influência forte que nós tivemos. Não é só em São Paulo, não. Eu não, viajo bastante, vejo fora do Brasil também. Né? Recentemente eu estive em Belém do Pará, no mercado de Ver-o-Peso, você come macarronada. Né? Quer dizer, nós estamos no outro extremo do país. Né? Como especialista em história e também em genealogia, como que o italiano conseguiu se projetar com tanta propriedade na gastronomia? Existem algumas coisas interessantes. Em primeiro lugar, porque uma curiosidade, né? Os dois dos principais produtos considerados italianos, historicamente não são italianos de origem, né? O macarrão, ao que se saiba, tem origem chinesa, né? E o tomate não existia até a descoberta da América. O tomate era originalmente um produto que veio das Américas, né? Então, a cozinha italiana que começa a se estabelecer, principalmente a partir do século XVII, ela usa muito esses componentes, né, a massa e o tomate, e ela marcou, então, até hoje marca, né, com uma série de complementos, essa coisa. Agora, a Itália inteira, ela tem características de culinária forte, né? Desde a antiguidade, do vinho, por exemplo, etc. Então, é um país, é uma cultura marcada por uma dedicação, digamos, a essa atividade da culinária. Né? Quando o tempo está meio friozinho e chuvoso, não tem outro tipo de comida que se possa estar comendo que não seja uma boa pasta. Né? Provavelmente. Que não seja acompanhada de um bom vinho. De um bom vinho, não é? Exatamente. E isso você só consegue ter nas cantinas, nos restaurantes italianos, nas casas tradicionais. Exatamente. E isso não é só a refeição, é todo o ritual de ida da família àquele lugar, sentar, conversar. E não pode ser uma refeição rápida, porque tem todo um aparato. Né? Eu até conheço uma história peculiar de um cara que quis fazer uma coisa diferente e montou uma pizzaria express no interior de São Paulo. E você chegava lá com a sua família à noite para comer uma pizza, já chegava rapidamente a pizza que você pediu e em seguida não tinha mais nada para fazer. Então a pizzaria perdeu o encanto, ela não conseguiu sobreviver, não passou de 3 meses, porque o hábito de comer pizza de noite com a família é um hábito de gastar tempo. Necessariamente inclui essa parte social, né? Então, ele eliminou isso daí, ele cortou a raiz, a base cultural, então ele se suicidou com isso, né? Porque você não pode ir contra essa tendência. Interessante mesmo, Rafael, porque na Itália iniciou-se há alguns anos e está crescendo bastante isso, um movimento pelo que eles chamam das cidades lentas, que são exatamente as cidades onde você não tem, por exemplo, comida rápida de nenhum tipo. Certo. Eles não aceitam lanchonetes de comida rápida, eles não aceitam lojas de cadeia, eles estão dando ênfase para lojas locais que vendem produtos locais, com muita frequência orgânicos. Volta às origens. Volta às origens. E aquela possibilidade, como você está dizendo, da pessoa ir para o almoço, e uma das coisas que está por trás dessa cultura gastronômica italiana é isso, você enquanto está numa refeição, você está não apenas usufruindo daquela refeição
sobre todos os aspectos, visual, né? Ela é muito colorida, Claro. sobre o aspecto do olfato, Prazer, né? o olfato, você vê aquele prato chegando, fumegando ali, é um prazer Já tá dando visual, água na né? boca aqui. Exatamente, e eles estão valorizando muito isso, e a nossa esperança é que um dia chegue Porque não no tem Brasil, como coisa já mais tá indo. horrível que você está num restaurante de marca, pagando caro, e você olha para trás assim, aquela fila de Fila gente e o pessoal de torcendo olho na você. sua mesa, né? Será que hora será que ele vai sair? É, né? exatamente. Então, É. quando a gente pensa que o ideal seria você poder comer à vontade e depois reclinar a cadeira e dar uma descansada. Claro, né? e daí Pra não falar precisar das sair coisas, correndo, né? né? Esse é um movimento que está surgindo na Itália, tem se desenvolvido bastante. Existem lojas na Itália em que eles praticamente só vendem produtos locais. E então, não é muito viável que isso, por exemplo, chegue numa cidade como São Paulo, naturalmente pelo gigantismo, né? Mas que como filosofia é uma ideia muito interessante, eu acho que nós temos que pensar. Então, mas o que eu vejo assim como uma perspectiva de mudança é que o Brasil está se abrindo para o mundo. Vem aí Copa do Mundo, vem aí Olimpíadas, vem aí mais eventos internacionais do tipo Fórmula 1, Fórmula Indy, etc. Muita gente de fora vem para o Brasil e quando eles vêm e vão a um restaurante, eles têm uma expectativa. Mas a gente não pode impor a nossa modalidade achando que eles vão se sujeitar. Não é isso? Exatamente. Porque se eles têm os dólares no bolso, eles querem gastar, eles querem encontrar alguém preparado para poder recebê-los, não é isso? Então, nós precisamos nos adaptar a esses hábitos de cada povo que vem. Não importa se ele não tem a nacionalidade daquele restaurante, importa que ele tem que sair de lá encantado com o que ele vai ver de produto, de serviço. Não é assim que tem que ser? E sobre esses eventos, é interessante lembrar que no ano que vem, 2011, no final do ano, ao redor de outubro, vai iniciar-se o Momento Brasil-Itália. Vão haver uma série de comemorações. São 2 anos, né? 2011 e 2012. Vai, na verdade, o intervalo de tempo cobre esses 2 anos, o intervalo de tempo é perto de 1 ano. Final, mais ou menos, de outubro de 2011 em diante. Eu estou participando, inclusive, da organização de alguns eventos nessa linha, em que a gente vai trazer a parte histórica, trazer a parte do contato, trazer a parte da possibilidade da pesquisa. Eu acho que essa é a parte muito importante. Todo mundo tem curiosidade, né, de saber de onde veio seu sobrenome, Claro. coisas desse Claro. tipo. Né? Conta um pouco sobre como descobrir essas origens do sobrenome. É A, fácil, é uma coisa assim, né? Não sei se a palavra é fácil, vamos dizer assim, que é simples, mas não necessariamente fácil. Né? Por quê? Porque, em primeiro lugar, porque nós sabemos que muitos registros foram perdidos, né? Tanto na Itália quanto aqui no Brasil. Né? Na Itália, por guerra, incêndio, inundação, etc. Aqui, esses registros são relativamente recentes, a gente, infelizmente, não tem uma cultura de conservação. Sabemos disso, né? Então muita coisa se perdeu. A primeira dica que a gente pode dar, porém, é o seguinte: é possível fazer e cada vez é mais viável fazer isso. E a segunda, que eu acho super importante, que às vezes as pessoas começam a procurar nos lugares mais variados, é comece em casa. Né? Comece perguntando aos seus pais, seus tios, principalmente os mais velhos, se você ainda tem avô, avó, tio-avó, comece coletando dados aí, né? Junte o que você puder, às vezes tem fotos que ninguém sabe o que fazer, se você pegar esse interesse, tente trazer essas fotos para você, registre tudo, hoje em dia é tão fácil, né, com máquina Muito digital, fácil, muito fácil. filmar, Mas, assim como é fácil registrar, é fácil perder também. Mas né, grave tudo direitinho, Isso, né, isso. porque quando a gente menos espera, essas coisas podem ir embora, por vários motivos, né. Verdade. Então, é possível fazer sim e cada vez mais. Aí a minha sugestão, aliás, eu dou cursos, inclusive, específicos ligados à imigração italiana, né? Como se faz, o curso dá uma ideia geral da imigração e como é que a gente pesquisa, né? Quais são as suas diversos caminhos de pesquisa. Diretamente aqui no Brasil, as primeiras gerações em geral se trabalha aqui, depois pela internet e por uma série de outros recursos disponíveis, como é que a gente cada vez mais consegue levar essa pesquisa para a Itália e aí pode retornar algumas gerações, né? O mesmo se aplica a outros países, né? Espanha permite isso, Portugal permite isso bem, os países árabes já é um pouquinho complicado, os países nórdicos também têm um outro sistema que é um pouquinho mais difícil, mas em geral dos países de origem latina é bastante fácil da gente fazer. Não repito, não fácil em termos de trabalho, é trabalhoso, né? Mas é possível. Eu queria que você falasse um pouco do seu trabalho de descobrir a árvore genealógica, dos cursos que você dá
e da viagem que você está programando para pessoas que queiram conhecer as origens da família lá em loco na Itália. Como é que você pode estar passando isso para os nossos telespectadores? Em primeiro lugar, se puder deixar o meu site aí, Sim, claro, é www.imigraçãoitaliana.com.br. Imigração, naturalmente, é Imigracal, né? Sem Pode repetir, cedilha, pode né? repetir. www.imigracauitaliana.com.br. Segundo lugar, pode deixar meu e-mail, né? É virginio@uol.com.br. No site tem um outro e-mail que também é válido, é curso@imigraçãoitaliana.com.br. Então, lá a gente tem os vários tipos de atividade que a gente tem, né? Tem um curso que é esse de História da Imigração Italiana e Pesquisa Genealógica, é um curso básico, né? São 16 a 20 horas de aula, em que a gente dá as dicas, as ideias principais. Naturalmente, a parte histórica italiana é específica, mas a parte de pesquisa genealógica é aplicável, em suas linhas gerais, a outras origens também, né? Depois eu dou curso de paleografia, que é a leitura de documentos antigos, né? Que é um desafio, mas que é muito interessante, extremamente interessante, porque a gente começa a trabalhar com alunos que veem um documento antigo e falam, eu não consigo nem entender, será que está escrito alguma coisa aí, né? Uhum. E depois de 4 aulas a gente já vê esses alunos destrinchando bastante. E né? Cada objeto, cada registro histórico, cada fotografia traz um pedaço da história. Né? Mas é maravilhoso. E não apenas traz, como ele pode ser explorado muito bem. Isso né? O italiano sabe guardar muito bem. Isso tem na cultura, né? Tem. E a gente percebe também que existem maneiras, por exemplo, além de você olhar, principalmente se você pega uma foto antiga, né, em geral a pessoa olha, interessante, esse aqui era o nono, a nona, etc. Mas pegue uma lupa e comece a ver o que está atrás dali, né? A maneira de se vestir, a maneira como eles se apresentavam, era como um homem sentado numa poltrona. Sim. E a mulher de pé, com a mão no ombro dele, coisas desse tipo. Se for uma foto tirada numa situação ao ar livre, por exemplo, você pode ter outras pessoas, você pode ter detalhes na casa. Vestia-se de uma maneira especial para tirar um retrato. Exatamente, foto é coisa nova, era fazer um retrato que era um grande evento, né? Eles eram raros, né? Mas, então, é esse tipo de coisa, ou se você tem em casa coisas, né? Às vezes fotos, roupas, mala, o que seja, cada objeto desse pode ser explorado, né? Porque é uma coisa que hoje em dia a gente tem uma certa tendência de se considerar meio independente, vamos dizer assim, né? Mas nós não somos, né, Rafael? Claro. Para cada um, se você puder voltar à árvore aí atrás, pode ser? Eu vou comentar um pouquinho dessa árvore genealógica, que é a minha árvore, apresentada de uma maneira um pouco incomum, vamos dizer assim. Ali é o seguinte. Que gráfico interessante. Parece uma vista aérea de um império, de repente, com os seus feudos, mas não é isso não. Cada figurinha daquela é uma ramificação de pai e mãe. Exatamente. Tá, ali ela é feita assim, olha. Os retângulos azuis são homens, os retângulos cor-de-rosa são as mulheres. Então, ali no meio embaixo é o meu nome. À esquerda, em azul, o nome do meu pai. À direita, em cor-de-rosa, o nome da minha mãe. E para cada pessoa dessa, à sua esquerda, por convenção, está o nome do pai, e à sua direita, o nome da mãe. E ali vai abrindo. São 8 gerações ali? Não, nessa árvore eu tenho 16 gerações. 16 gerações. Eu chego em 1400 e pouco. Olha só. Eu tenho 435 antepassados representados aí. 3 brasileiros e 432 italianos. De quanto tempo de pesquisa? Circunstancialmente eu comecei em 84, né? 84. Hoje é bem mais rápido, né? Existem outras maneiras de representar a árvore, né? Essa é uma maneira que é bastante prática quando você tem muitos, né? Como é o meu caso, muitas pessoas assim. Agora, o que eu acho emocionante, Rafael, quer você faça... Aí, a dica de passagem. Essa é feita em computador, com um programa que é fácil de conseguir e tudo. Mas eu comecei com folha de papel desenhada à mão. Uhum. Né? Na época não existia, então era lápis mesmo que eu fazia, e é perfeitamente possível você fazer isso, não precisa nada de sofisticação. Agora, o que me emociona... ter paciência. Isso sem dúvida, né? Paciência e persistência, né? Resistência à frustração, né?
Não encontrei, insiste. As pessoas recebem bem quando você vai pesquisar e vai atrás fazendo perguntas? Via de regra, sim. Existe uma certa, digamos assim, estranheza inicial, por que a gente se interessa por isso, né? Mas depois que a pessoa entende, sim. Agora, o que eu acho emocionante quando a gente olha isso, Rafael, dá uma olhadinha ali naquele leque, né? Sim. Não é um leque só. Me emociona muito pensar que eu trago dentro de mim um pouco do sangue de cada uma daquelas pessoas, né? De repente, algum aspecto físico, alguma maneira minha de ser. Toda a genealogia, tendência, temperamento. Tudo, né? Quer dizer, eu sou o resultado disso. Por que não dizer destino? Vem tudo exatamente, né? Imaginar que num retângulozinho azul do lado de um retângulozinho cor-de-rosa, se o meu 12º avô com nome tal não tivesse conhecido e casado com a minha 12ª avó, eu não estaria aqui. Cada um de nós é produto que pensa disso. Que está sozinho, né? Exatamente, como dizia o provérbio no interior, ninguém é filho de chocadeira, né? Não é. Precisa. Então, outro aspecto que eu acho interessante disso é que uma vez que você toma consciência disso, você começa a valorizar a família, você começa a valorizar essas outras coisas. Não tem como sair fora. Tem. Você pode até achar que não tem nada a ver, mas independente da sua vontade, é isso mesmo. Já está ali no DNA. Tá, exatamente. Na ficha de fabricação. Né? Inclusive, nesse mês de janeiro agora, Rafael, nós vamos fazer um curso aqui em São Paulo, ali numa travessinha da Domingos de Moraes, um lugar com acesso fácil por metrô. E se as pessoas quiserem pedir a informação, eu teria muito prazer em mandar. Por favor, pode falar. De novo, o e-mail é virginio@uol.com.br. E as informações sobre o curso? Como faz para se inscrever? Quanto tempo dura? Quanto custa? O curso dura 16 horas no total. Quantas reuniões? São 2 reuniões em 2 finais de semana seguintes. 8 e 9, que é sábado e domingo. 15 e 16, que também é o outro sábado e domingo de janeiro agora. Sempre das 14 às 18 horas. Né? Custa R$120, pago em 2 vezes. O lugar, depois eu mando o endereço exato, tem uma travessinha, como eu dizia, da Domingos de Moraes, lugar de acesso muito fácil, né? E lá a gente dá todas as dicas, e o que é importante, as pessoas que tenham documentação, a gente ajuda também, comenta, põe à disposição bibliografia e tudo. Tem uma apostila grande no curso, ele é bastante prático, me deixa muito contente, o fato, esse é o meu 13º curso sobre história da imigração, me deixa muito contente quando pessoas que fizeram o primeiro curso, às vezes me mandam um e-mail, falam, lembra de mim? Eu fiz o primeiro curso, eu não sabia nada, eu já estou em 1600 e pouco na minha genealogia. Quer dizer, graças a Deus, eu sinto, por algum motivo, que eu tenho uma missão a fazer. Sabe, e é Rafael, incrível como assim, as pessoas se interessam. O Virgínio faz esses cursos e precisa brecar, porque é tanta gente que procura que ele precisa filtrar, falar, não, é só até essa quantidade. Agora tem mais gente, fica para a segunda turma. Nós fazemos periodicamente esse curso. Assim, as pessoas que quiserem podem, inclusive, se não puderem fazer agora em janeiro, por exemplo, podem me mandar um e-mail que eu ponho na mala direta e sempre que tiver os próximos. Nós fazemos também viagens a fazendas. Viagens a fazendas, viagem ao Porto de Santos, que era o porto de chegada para a maioria dos imigrantes para São Paulo. Alguns entraram para outros lugares, mas o principal era Santos. E agora, em finalzinho de setembro, outubro, nós vamos passar cerca de 20 dias na Itália, com uma viagem de cunho cultural, focada na parte da história da imigração italiana. E então vamos ver os portos principais de imigração, vamos ver algumas regiões de origem de imigração também. Isso vai do norte da Itália até Nápoles. Nessa viagem não vai ser possível chegar até o sul, porque senão em 3 semanas não dá tempo físico. Né? Essa vai de Nápoles até o norte da Itália. Já fizeram antes ou vai fazer a primeira vez? Com um grupo desse tipo é a primeira vez. Eu já fiz essa viagem várias vezes, né? Com um grupo assim específico, focado na imigração, é a primeira. Está sendo preparada com muito carinho. A gente já escolheu uma época, que eu acho que é importante lembrar isso, que a gente vai ver alguma coisa diferente. Algumas pessoas vão para lá na primavera, por exemplo, porque acho que as flores são muito bonitas. Nós estamos no Brasil, que tem muitas flores. Minha sugestão é a seguinte, por que não ver lá uma coisa que nós não temos aqui? São as árvores amarelas, douradas, no começo do outono. Então a programação vai ser de maneira que a gente lá pelo meados de outubro tenha uma temperatura agradável, fresca, mas perfeitamente suportável, no norte da Itália, para ver aquelas coisas que a gente costuma ver em folhinha, né? Costumo dizer, aquelas fotos
maravilhosas de árvores amareladas, avermelhadas. Né? Isso vai ser o final da nossa viagem. E é um turismo com a finalidade de conhecer as raízes genealógicas. Exatamente. Nós vamos nos principais locais de origem, com exceção do sul, como eu falei nessa viagem. Vamos a museus, vamos aos portos de grande partida, que eram Nápoles e Gênova. Né? O foco é histórico-cultural, realmente. Né? A gente, quando faz uma viagem, eu costumo dizer que tem que ter uma certa filosofia por trás, né? E a filosofia é essa. Nós não vamos parar muito em lugar nenhum, nós vamos fazer um percurso de vários locais, mas ver muita coisa diferente, muita coisa linda, muita coisa histórica, naturalmente, passando pelos pontos clássicos, né? Roma, Florença, Veneza vão estar incluídas, né? Assis, esses lugares assim, né? Então, mas o foco realmente é cultural. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Quando vai ser a viagem? Nós não temos a data exata ainda, que nós estamos fechando. Para esses detalhes é final de setembro e outubro. Né? Será um prazer. E as pessoas que tiverem interesse já podem começar? Podem sim. Eu estou fechando. Manda de novo um e-mail para esse endereço, virginio@uol.com.br, que eu vou passar os detalhes. E hoje, para viajar para a Itália, precisa de visto? Não. Não precisa de visto? Não precisa de visto, não. Mas passaporte precisa? Precisa do passaporte, Precisa de passaporte. A Itália não tem criado problema na entrada de brasileiro, como alguns outros países, periodicamente a gente ouve casos. Né? Que outros países da Europa não precisam mais de visto, por exemplo, basta o passaporte? Eu acho que uma boa parte, eu não sei porque o meu foco é muito Itália, Portugal, né? Mas Portugal não precisa. Mas, por exemplo, se vai para a Itália com a sua excursão e depois quer fazer visita a outros países. Importante verificar em cada país que você vai. No seu programa não está previsto fazer alguma... Não, meu foco é Itália. Tá. Né? Quantos dias vocês vão fazer? Ao redor de 20 dias. 20 dias, né? 18, 20 dias. Vão né? andar tudo, norte, sul? Vamos, como eu falei, do Roma para o norte, vamos fazer tudo isso aí. E eu acho que é importante lembrar, nós vamos fazer com ônibus, e eu costumo fazer, como já fiz em outras viagens para o sul e tudo, antes de sairmos em viagem, eu faço algumas reuniões, em que eu falo um pouco da história da Itália, um pouquinho das características da arte, né, diversos aspectos da arte, né, arquitetura, pintura, música, inclusive. Muito bem. A gente vê algumas coisas particularmente interessantes. Quais os principais artistas, pintores que vieram da Itália ou são oriundos da Itália que valem a pena de serem lembrados aqui hoje no nosso programa e que serão vistos na viagem lá? Não, dos que vieram ou os de lá? Tanto faz, dos dois lados. O sobrenome italiano é o que importa. Então, na Itália nós vamos dar foco numa viagem com essa filosofia. Não é possível, por exemplo, entrar em museus e passar tempo, né? Porque nós temos que optar por alguma coisa, né? A opção aí foi visitar vários lugares por períodos curtos, né? Então nós vamos fazer o que a gente vê com mais facilidade, naturalmente, é a arquitetura, né? Alguns lugares é possível ver alguma coisa de escultura e pintura mais rapidamente. E naturalmente nós vamos ver as grandes obras-primas, né? Ali na parte de museu propriamente, não está prevista na programação da viagem, mas a viagem já prevê duas possibilidades. Se a pessoa, por exemplo, gosta muito especificamente de museu, então, no tempo que nós ficarmos em Florença, ela pode se desligar do grupo e vai visitar, por exemplo, a Galeria degli Uffizi, que é um museu clássico, né? No específico na área, por exemplo, se ela quiser ver pintura. Ou mesmo, se ela quiser visitar a cidade de origem da família,